boa tarde. Hoje é o último dia do encontro, do nosso evento. Último dia, última mesa e o último debatedor. Então, para nosso tema Educação Física e Saúde Coletiva, tivemos na primeira parte o professor Dr. Walter Bracht discutindo mais a questão relacionada à educação física, e para a segunda parte temos a honra de receber o professor Dr. Alcindo Antônio Ferla, que é doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor da URGS, atua nas áreas de saúde coletiva e educação, principalmente nos seguintes temas: integralidade em saúde, informação e comunicação em saúde, atenção à saúde, educação permanente em saúde, educação em saúde, trabalho em saúde, modelagens técnicas assistenciais em saúde e saúde suplementar. Além disso, o professor Alcindo Ferla é coordenador da Rede Governo Colaborativo em Saúde, que é uma parceria entre o Ministério da Saúde e a URGS, e, nesse momento, vai abordar as questões mais relativas à saúde coletiva, do modo como vem sendo trabalhada por ele e pelo próprio campo da saúde coletiva. Então, Alcindo, é um prazer que estejas conosco. Muito obrigado pelo aceite, pela participação. Então, boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que com tempo restrito, mas nós tivemos todos um conjunto de boas ideias para esse período, então tem diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Nós temos um encontro dos estudantes, o Encontro Nacional dos Estudantes de Saúde Coletiva acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Esteio. Estamos todos do curso de bacharelado envolvidos na coordenação. Aproveitamos a proximidade do Congresso, do 10º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, para trazer uns parceiros nossos da Universidade de Bolonha. Então, neste momento, tem uma disciplina compartilhada com os professores da Universidade de Bolonha no nosso mestrado, que também ampliou bastante. Na semana que vem teremos outra disciplina com o mestrado da Universidade de Bolonha em Buenos Aires. Bom, enfim, além da comissão local da Abrasco, o campo da saúde coletiva está porto-alegrense nesse período. Mas isso me impediu de estar com vocês aí durante as atividades prévias. Alex vem me provocando a minha vontade de estar aqui com vocês desde há um certo conjunto de meses atrás, mas infelizmente eu não pude fazer isso. Eu escolhi trazer um conjunto de ideias aí desses campos pelos quais eu tenho transitado agora mais recentemente, imaginando que talvez a maior parte da liga com a educação física, com da educação física, a gente possa fazer na conversa. Eu não consigo, a vida nunca é igualmente fácil para todo mundo, então a tua agora vai ser mais difícil, porque eu não tenho um devir italiano que se pronuncia aqui, e se eu tiver que ficar sentado vai ser mais difícil. Mas, enfim, então eu resolvi trazer algumas questões aqui, particularmente trabalhando aí com a ideia da integralidade. Me parece que estamos num momento propício para conversar um pouco sobre as potências desses conceitos que nós constituímos aí no campo da saúde coletiva, para pensar a organização do trabalho, e é esse link que eu pretendi trazer aqui para a nossa conversa. Então, achei que colocar uma pergunta de qual é a potência da ideia da integralidade para pensar esse encontro entre a educação física e a saúde coletiva seria adequado. E, para fazer isso, eu vou me usar, não vou trazer aqui, imagino que vocês já tenham conversado um pouco sobre isso, não vou trazer normas, não vou trazer o desenho das políticas e dos últimos dispositivos, mas vou tentar trazer aqui uma ideia do que tem acontecido com o sistema de serviços de saúde aí no último período, para que se possa entender ou se possa caracterizar um pouco esse nosso debate. Não é uma relação natural a gente falar em
organização do trabalho ou em alguma coisa e imediatamente trazer um indicador de empregos, mas me pareceu adequado fazer isso. Esse é um marcador que estava disponível para entender um pouco o efeito das políticas aí sobre a organização do trabalho. Não deve estar sendo possível para todo mundo enxergar, mas eu trouxe aqui, com base na pesquisa da assistência médico-sanitária do IBGE, dados de número de empregos. Número de empregos, não é número de pessoas empregadas. O dado do IBGE mede o segundo, o terceiro, o quarto vínculo dos profissionais de saúde como novos empregos. Mas, na década de 80, nós tínhamos um total de 576 mil empregos na área da saúde, sendo que 308 mil eram do setor privado. Essa sequência vai para 2005, onde nós mais que dobramos esse total, quase triplicamos, 1.624.000, e já com um predomínio de empregos no setor público, e 1.994.000 empregos no ano de 2009. Um crescimento importante, um crescimento particularmente aí nos serviços públicos. O próximo indicador vai pegar uma sequência de anos aí diferente, começando em 76 e terminando em 2009, analisando então não mais empregos, mas estabelecimentos de saúde pela natureza público e privada, mostrando aí um crescimento importante dos serviços públicos, aí com as barras em azul, e um aumento também, embora um pouco menos discreto, dos serviços privados. Definitivamente, o meu interesse aqui não é pensar centralmente no debate da relação público e privada, mas é perceber uma tendência, perceber um comportamento. Continuo trabalhando com estabelecimentos, agora pegando, além da natureza público e privado, o tipo de atendimento, e aí só cruzando atendimento hospitalar e ambulatorial, para mostrar o seguinte: alguma coisa acontece nesse período da década de 80 em diante que faz com que a gente tenha praticamente uma estagnação do indicador leito, dos serviços de natureza hospitalar. O pequeno crescimento que a gente vai ver nos serviços públicos é devido aí à ampliação de hospitais municipais, com uma distribuição aí maior no território brasileiro, mas não é essa a questão que está importando mais. Tem um crescimento importante de serviços ambulatoriais ou serviços não hospitalares, tanto os de natureza pública quanto os de natureza privada, ou seja, mesmo nos serviços que estão trabalhando mais com a lógica de mercado, nós tivemos um efeito importante aqui, e esse efeito ele vai ser exatamente coincidente com o conteúdo da nossa política de saúde aí, a partir do Sistema Único de Saúde, que fala em descentralização, que fala fortemente em desconcentração de serviços, em distribuição de serviços de uma forma um pouco mais uniforme no Brasil inteiro, mas também uma certa mudança de lógica de operação da rede de serviços, pensando, então, que da nossa matriz, e não é uma matriz só do sistema de saúde brasileiro, é uma matriz do próprio modelo, quer dizer, da própria saúde como uma política pública. Eu peguei um restinho de fala do Foucault aqui quando eu cheguei um pouco mais atrasado, mas se a gente estuda a aproximação entre a saúde como política e o Estado moderno, a gente vai entender de que, bom, do mesmo jeito que o saber biomédico nasce no hospital, também essa articulação acontece quase concomitante. Então, interessa chamar a atenção aqui essa... Não estou falando do plano das ideias e não estou falando do plano dos modelos. Eu estou falando do efeito de uma política aqui que diz o seguinte: muda a configuração dos serviços, ou mudou de forma importante a configuração dos serviços.
volto a posto de trabalho para mostrar que esta mudança ela também está fortemente colocada aí no plano dos empregos. Eu não trouxe aqui por profissões e nem exatamente pelas ocupações, mas só para mostrar que tem um impacto, tem uma mudança importante no volume de pessoas, no volume de profissionais vinculados ao sistema de saúde, tem uma mudança importante no perfil dos sistemas de saúde, mas me parece que para o nosso debate sobre trabalho, formação e a articulação aí, entre essas duas coisas, na perspectiva da saúde coletiva, nós precisamos trazer para o debate outras coisas, outros conceitos e outros desafios. Porque, bem, enfim, não se pode dizer, usando qualquer indicador de qualidade, que o crescimento tenha sido, nesse mesmo período, tão agudo quanto o que foram os serviços. Estou trazendo isso porque me parece que, além de certos conceitos, para a gente analisar essa mudança de cenário e analisar os desafios, tem uma questão ética dos diferentes trabalhadores aí com atuação no campo da saúde. Eu, deliberadamente, não estou querendo usar aquele conceito de profissões da área da saúde, que a gente não tem um acordo muito grande aí sobre quais são as profissões, porque me parece que o conceito mais importante aqui é pensar na atuação na área da saúde, portanto, não interessa exatamente se elas pertencem ao campo da saúde ou não. A primeira questão que parece necessária, então, ou não sei se parece necessária, mas que eu escolhi trazer para a nossa conversa, foi um conceito do Merri que fala de modelagens tecnoassistenciais, e ele vai dizer o seguinte: não basta apenas a gente descrever os serviços para pensar qual é o modelo ou qual é a modelagem. A ideia de modelagem aqui é a ideia para justamente afastar um pouco da ideia do modelo. Não estamos falando de modelo ideal, até porque na área da saúde coletiva a gente tem uma certa bronca com a ideia de operar decisões com base em modelos ideais. A Madel Luz nos diz que os modelos são importantes, eles operam, eles no subcampo aí da saúde pública, eles são fortemente produtores de tecnologias para a gestão dos serviços. Entretanto, os modelos ideais, eles do tipo weberiano, eles precisam de condições ideais para se materializar, e essas nunca estão disponíveis, então nós podemos nos economizar um pouco aqui para essa nossa conversa, de pensar neles. Modelagens vai falar, desenhos vai falar de certos arranjos que vale a pena a gente destacar. O Merri vai dizer que não é apenas a linha de produção dos serviços que caracteriza esse termo, e que também nos permite entender quais são as ofertas que uma determinada política oferece para grupos ou para a população como um todo. Ele vai dizer que nós também teremos que analisar as expressões dos saberes que são vigentes, que são ou que disputam vigência, e aí seguramente nós estamos falando que um modelo biomédico de práticas é predominante, mas se nós analisarmos esse conceito, nós teríamos que trazer necessariamente, além da vigência do que está hegemônico, também teríamos que trazer a nossa análise outras forças que estão operando aí nesse campo, porque senão a nossa análise apenas faria o movimento tautológico de constatar o que, afinal de contas, é óbvio. Sim, é o modelo vigente, é o modelo predominante. Então, que a nossa análise ela também deveria estar comprometida com a produção de possibilidade aí, de outras vigências. Estou falando isso porque eu fiz medicina, tive uma trajetória aí pela educação, me aproximei, passei pelas ciências sociais e humanas, passei lá o meu doutorado pela educação. E estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte: eu não tenho uma formação na educação física e, portanto, vou fazer aproximações aí por outros caminhos. Isso, pelo menos, se eu não se eu não destruir aqui o arranjo tecnológico que eu produzi. Bom, mas então,
não tenho a formação pela educação física, mas tenho uma certa expectativa de que a educação física tenha contribuições importantes na organização desses trabalhos no sistema de saúde, para além de suprir demandas que parecem ser mais ou menos óbvias. Eu vou tentar trabalhar aqui com a ideia que me ocorreu de que tem uma potência desta ideia, ou do campo da educação física, que ela talvez pudesse ser um pouco mais constitutiva para uma certa clínica que está colocada como expectativa aqui na modelagem de cuidados. E essa clínica, a pergunta que está aparecendo aqui, ela não seria apenas uma clínica de procedimentos e não reduziria a contribuição apenas na operação de certas tecnologias ou de certos equipamentos. A gente está vendo uma explosão bastante grande de academias, enfim, de serviços aí que trazem a educação física não para mais perto da saúde, mas com uma intensidade maior. E eu vou tentar compartilhar com vocês a expectativa, então, trabalhando com a ideia da potência da integralidade. Bom, tem um conjunto de ideias aqui que vão falar um pouco sobre esse objeto saúde aí nas concepções ou na perspectiva de alguns de nós que trabalhamos na saúde coletiva. Estou trazendo aqui a ideia de complexidade um pouco para dar conta, aí aproximando um pouco dos teóricos da complexidade, para falar de alguma coisa que não se reduz, de um lado, a um modelo ideal, e de outro, tampouco se reduz a um certo conjunto fixo de determinações. Estou pensando nisso para depois, quando nós formos refletir um pouco esse trabalho, mostrar que esse trabalho ele é necessariamente insuficiente se ele está pautado num conjunto de evidências científicas ou num conjunto de evidências técnicas, que a organização desse trabalho ela vai requerer outras habilidades que não só o domínio de um certo volume de conhecimentos. Tá? Então, é para essa ideia que eu trouxe aqui a ideia da complexidade, ou seja, a saúde não vai se reduzir à capacidade de compreensão de campos ou de disciplinas, que ela vai ter determinações que não apenas são múltiplas, como elas também são movediças e, portanto, elas vão requerer aí uma autonomia do conjunto de atores que trabalham no cotidiano da saúde de uma outra forma. Eu tenho uma certa facilidade em ir conectando as minhas ideias e juntando informações aqui, mas eu vou filtrar essas informações para que a gente possa falar um pouco mais desta liga aí com a educação física e com o conceito das práticas corporais. Portanto, se ela é complexa e se ela se sensibiliza aí pela ideia da integralidade, nós teríamos, na verdade, a necessidade de produzir ou de dar visibilidade a um conjunto de lógicas que eu estou chamando aqui de inovadoras, misturando completamente os campos epistemológicos. Eu estou usando aqui a inovação no sentido do Boaventura Santos mesmo, de uma certa tensão com o instituído. Não porque é melhor ou pior, mas porque, na verdade, nos permite um certo movimento de pensamento. Então, nós temos um trabalho fragmentado, nós temos um trabalho prescritivo na lógica ainda vigente, e nós vamos estar pensando em outros arranjos aí de responsabilidade do cuidado, de compartilhamento, de alteridade entre as profissões, por exemplo, importante. Ou seja, o mundo do trabalho ele teria que ser ressingularizado, e aí me interessa pensar, e eu usei a clínica pensando em criar um certo desassossego aí com a clínica médica. Estou querendo pensar aqui se existe a possibilidade de outros profissionais compartilharem centralmente o cuidado e o que nós precisamos para dar conta disso. Vou produzir aqui
uma certa quebra. Se eu disser para vocês que aquilo é um sistema de saúde, que aquilo é uma equipe de saúde, que aquilo é qualquer coisa de dentro da organização aí do nosso trabalho em saúde, vai ficar bem fácil da gente descrever. A pirâmide é uma representação tradicional não só da organização do cuidado, mas da organização da gestão, enfim, ela vai nos falar de uma certa hierarquia. A gente também, uma hierarquia problemática, porque quando a gente diz, e a gente tem dito isso regularmente para a população, que aquele é o caminho certo, quer dizer, a gente primeiro procura atenção primária, ou a atenção básica, depois a de maior complexidade, e, ao fim e ao cabo, a gente vai perguntar para as pessoas se elas querem ser atendidas num serviço mais simples ou num serviço mais complexo. Essa pergunta, não só a população tem respondido, mas nós mesmos temos respondido de que nos interessa o mais complexo, porque isso opera no âmbito dos imaginários de um jeito diferente. Para contrapor aquela figura como alguma coisa que organiza os conceitos na saúde, a gente, na saúde coletiva, inventou o círculo, então, dizendo o seguinte: olha, um modelo que ele não está organizado aí muito em hierarquias, muito em regras. Ele tem uma ideia importante de movimento. Inclusive, tem um texto clássico do Luiz Cecílio que fala da pirâmide ao círculo como, enfim, um movimento que a gente precisa. Ele usa essas duas imagens, evidentemente, como metáfora, mas um pouco para que a gente possa exercitar o pensamento. Então, não existiria uma regra, existiria uma capacidade pedagógica do próprio sistema de saúde. O indivíduo se vincula onde achar que está mais adequado, ele se vincula na academia, por exemplo, e a academia terá a capacidade de organizar o fluxo. Nunca me ocorreu que ele pudesse se vincular na academia, mas, bom, o convite acaba de me produzir esse desassossego no pensamento. Sim, ele pode se vincular à academia. Os profissionais, os processos de trabalho podem ser mais adequados, mais confortáveis para ele do que qualquer outro. Bom, mas aí a gente fez uma crítica a esses dois modelos. Eu vou usar aqui uma outra figura, uma terceira figura, que foi produzida aí, pelo Ricardo Cecim, fundamentalmente. Ele vai dizer o seguinte: olha, talvez a gente esteja pensando num tempo, a antropologia tem nos ajudado, enfim, os estudos aí das ciências sociais humanas aplicadas, dizendo o seguinte: olha, talvez o tempo que a gente esteja é um tempo em que os imaginários das pessoas, quando elas pensam na saúde e quando elas pensam quais são as suas expectativas em relação à saúde, seja mais complexo do que nos períodos anteriores, porque, de uma certa forma, convivem nesses imaginários ideias, valores, expectativas vigentes aí desde a história inteira da humanidade. Porque, embora a gente não acredite que as pessoas conseguissem sobreviver sem o sistema de saúde, sem o conhecimento e as práticas que nós temos hoje, a humanidade, sim, viveu durante milênios sem. Bom, portanto, parece que é o lado de fora do pensamento, mas não é. Então, ele vai dizer o seguinte, que essa combinação de formas, ela vai nos dar um movimento em tempo integral. E aqui eu consigo enxergar, está vendo aí, a Academia da Saúde, bem ali. Está vendo? Participando do sistema de saúde. Me parece que no âmbito desse conceito das modelagens, ou nesse conceito das diferentes tecnologias, ou dos diferentes arranjos tecnológicos, que valeria a pena a gente pensar de novo a contribuição do campo. Vou terminar um pouco com essa sequência para voltar aqui a alguns conceitos. Se nós estamos falando em modelagens tecnoassistenciais, e eu vou trazer lá do pressuposto inicial, do título, a ideia de que a integralidade ela pode nos contribuir a pensar nisso, um jeito da gente se aproximar da ideia da integralidade, eu excluí qualquer expressão relativa a conceitos daqui
desse conjunto de ideias, porque não estou trabalhando com essa ideia de um conceito ideal, ou enfim. Então, a integralidade eu vou compartilhar aqui com diferentes autores que dizem que, bom, ela vale mais a pena se ela for ideia-força do que se ela for exatamente um modelo a ser perseguido. E essa tem sido a contribuição mais importante para a organização aí de conhecimentos, práticas e estratégias de organização dos serviços. Então, se a integralidade então for uma ideia que vai dar conta de dialogar com as necessidades de saúde das pessoas, o Luiz Cecílio nos ajudou lá atrás a criar uma certa taxonomia e diz que as necessidades de saúde elas são de 4 diferentes naturezas. Boas condições de vida, aí um conjunto de coisas que fala um pouco mais do andar a vida das pessoas, mas que não necessariamente é o lado de fora das políticas, ou a coisa que não seja alcançável pelas políticas, e vai nos listar aí várias estratégias que nós fomos organizando aí durante a história de modelagem dos sistemas de saúde. Também é acesso a todas as tecnologias que melhorem ou prolonguem a vida. Aqui eu fico pensando que tem uma aproximação que a gente já conhece ela de bastante tempo, sim, práticas corporais ou atividades físicas, elas estão relacionadas, de alguma forma, à melhora da qualidade de vida de pessoas portadoras de doenças crônicas, enfim. Então, talvez aqui a gente consiga enxergar um pouco melhor o que a gente vem fazendo, se bem que esse conceito de tecnologias vai falar também de outras coisas que eu vou listar logo mais adiante. Vínculo a um profissional ou equipe, o Luiz Cecílio vai nos dizer que a sensação do bom cuidado também faz parte das necessidades de saúde. E, portanto, ela deve estar sendo produzida lá no conjunto das ações e dos profissionais. Não muito, porque, ou não nada, porque os profissionais de saúde seriam uma variação superior aí da evolução da humanidade e se aproximariam aí quase de figuras divinas, mas porque eles são essencialmente humanos e, portanto, eles vão tendo valores, eles vão tendo comportamentos, eles vão tendo certas preferências ou certos preconceitos que operam no seu processo de trabalho. Daí a importância de trabalhar em equipe, porque, bom, se esses valores são verdadeiros, se eles interferem no processo de trabalho, uma equipe suficientemente heterogênea para não deixar um certo comportamento preconceituoso ser vigente nas suas práticas, seria importante. A ideia do vínculo é um pouco, então, associada a essa ideia. Autonomia e autocuidado, porque, bom, mesmo uma pessoa portadora de doenças crônicas tem direito a outra coisa que não ser vinculada até o fim dos seus dias a um serviço de saúde e ser dependente de um serviço de saúde. O nosso perfil de mortalidade tem se alterado bastante, a gente está numa transição demográfica e epidemiológica bastante grande. Se qualquer oferta que nós temos para fazer para esses indivíduos for, você vai depender até o último dos seus dias do meu conhecimento, da minha prática, nós teríamos aí, usando esse desenho, um problema conceitual. Quando a gente vai falar da integralidade, Alex, tu já me conhece há bastante tempo, então tu sabe que eu acabei de me desincumbir de uma das tarefas que eu... Quando a gente vai pensar na integralidade, a gente tem pensado em várias coisas, mas tem pensado, por exemplo, que a integralidade em saúde não se esgotará nas práticas biomédicas, já fiz essa crítica antes, mas tampouco se esgotará apenas no que pode um serviço ou mesmo o conjunto dos trabalhos aí, dos saberes e das práticas do campo da saúde. Ela vai falar da necessidade de que haja uma certa integração entre os serviços. Ela vai falar também do trabalho em equipe, já falei isso, mas qualquer desses eixos até agora, eles vão ter algumas tensões, algumas tensões internas. Quando a gente está falando em rede integrada de serviços, por exemplo, está no nosso cotidiano as diferentes lógicas com que operam, por exemplo, os serviços públicos e os privados. Eu trouxe lá no indicador
primeiro, essa coisa da atenção público-privado. Mas também fala de uma certa privatização que a gente fala, que a gente exerce lá no serviço público. E, portanto, essa como uma atenção para a gente estar conversando. Respeito ao usuário, isso vai falar um pouco de organizar o trabalho em saúde centrado no usuário. Responsabilidade do cuidado, e aí vou trazer o caso da saúde da família. A gente colocou a estratégia de saúde da família como reorganizadora, a saúde da família, atenção básica como algum lugar que tem incorporado fortemente redes de cuidado e os serviços diferentes, como, por exemplo, as academias. Mas é muito frequente a gente enxergar equipes de saúde da família organizando o seu trabalho do mesmo jeito que organiza no hospital, com uma hierarquia rígida entre as profissões, com uma dependência, com um trabalho fortemente marcado pelo domínio de certas tecnologias. Estou fazendo aqui a crítica ao modelo biomédico, mas talvez pudéssemos conversar sobre o profissional da educação física na academia, sobre essas práticas que estão acontecendo. Respeitar e construir a autonomia, pensando aí de que a saúde e a doença não se produzem individualmente. A doença não se produz individualmente, portanto, os diferentes recursos da saúde também não. Estou me lembrando aqui que uma das coisas que eu vi na Academia Carioca foi... e aí estou fazendo links aqui caóticos de pensamento, foi de que as pessoas são vinculadas por conta da vinculação que elas têm a certos programas prioritários dentro do serviço de atenção básica. Diabéticos, hipertensos, doenças crônicas, enfim. Mas tem um caso, pelo menos, que eu vi que um adolescente com sequelas de um acidente que tinha tido lá no final da adolescência, com limitação severa de movimentos, e que, no espaço da academia, não nos demais espaços do serviço, reconstruiu aí a relação familiar com o pai e com a mãe, que casualmente eram portadores de doenças crônicas, estavam vinculados, matriculados na academia, e que, mas não foi exatamente... o exercício físico, o principal efeito, foi uma certa ordem de encontros aí, no núcleo familiar, que conseguiu fazer uma potencialização aí muito grande. Enfim, reorganizou as relações, inclusive as relações laborais. Enfim... Também vai falar da integralidade, uma certa necessidade de qualificação do sistema de saúde. E aqui talvez vai falar de um certo compromisso ético, mas um compromisso ético que a gente só tem conhecendo. Faz parte de um certo imaginário a gente dizer que o serviço público de saúde é ruim, que o sistema único de saúde é aquele da fila, do mau atendimento, enfim. Eu não sei se vocês são vinculados a planos ou seguros privados de saúde. Eu sou, a universidade nos oferece esse serviço. E, bom, eu não tenho conseguido exatamente agilidade quando eu preciso de algum atendimento especializado, particularmente de maior custo. E olha que eu não sou só um usuário da saúde suplementar, eu também sou amigo das pessoas que eu preciso que me atendam. Então, tem aí uma certa facilidade adicional. Mas, bom, se a gente atua num sistema de saúde do qual nós só conhecemos um certo imaginário vigente, a tendência é que a gente reafirme esse imaginário, ao contrário de defender um sistema de saúde, é importante. Estou falando isso porque fala de certas habilidades que a gente precisa para o mundo do trabalho, de certas características que são importantes aí para a formação. Nova configuração dos trabalhadores, do perfil dos trabalhadores, já falamos um pouco isso antes. E, por último, uma nova cultura em saúde. E aqui eu não estou falando exatamente da cultura de prevenção versus uma outra cultura que seria do adoecimento, uma certa cultura de normalidade em oposição a uma certa cultura de anormalidade. Eu estou falando de tão pouco de felicidade ou dessas coisas que a gente costuma conversar, mas uma certa autonomia do andar à vida, uma certa configuração aí singular. Quando a gente vai olhar
a integralidade como marcador avaliativo de um sistema de saúde, a gente vai olhar, então, para pelo menos 3 coisas: a organização de serviços, e aí um serviço que fala de limitações de acesso, ele não fala exatamente de integralidade. A gente vai falar da formulação de políticas com participação, a gente vai falar também de conhecimentos e práticas. Estou querendo pensar aqui na formação, na organização do trabalho. E, portanto, a incorporação de tecnologia não seria muito aqui o que está colocada nesse cartoon. Todo mundo está enxergando a cena, né? O texto é que talvez não seja muito fácil. O que diz aí é: enfermeira, acesse a internet, vá até o www.cirurgia.com e clique no ícone "O que fazer quando você está totalmente perdido". Então, não estou falando dessas habilidades. Vou falar de 2 ideias aqui, que são o trabalho em equipe como alguma coisa que precisa ser aprendida. A Marina Peduzzi, num trabalho bem anterior, vai falar de uma equipe que se caracteriza por justaposição. Equipe é agrupamento. Uma equipe que é composta por profissionais que têm uma formação super especializada. O médico aprende com seus colegas, o educador físico lá no campus aprende com seus pares também. E aí, no mundo do trabalho, a gente se localiza com o desafio de trabalhar em equipe. A equipe justaposição é bem frequente, ela é caracterizada por hierarquias, é caracterizada por um processo mais burocrático, mais prescritivo, mais burocrático de organização, mais prescritivo de relação com o outro, mas ela vai dizer que tem também uma equipe integração. E essa equipe integração, ela vai ter a comunicação como uma prática, como um dispositivo forte de organizar o seu processo de trabalho, e ela vai ter uma certa alteridade, uma certa penetração, um certo borramento das fronteiras da atuação de cada um dos profissionais e de cada uma das ações que estão sendo produzidas. Então, essa é uma das ideias que parece que está colocada aqui como um desafio para a gente pensar em modelagens de cuidado, modelagens de organização do serviço que sejam mais organizadas com base na integralidade. Mas o Merri vai nos trazer uma outra ideia. Ele vai dizer o seguinte: o trabalho na área da saúde, ele vai se caracterizar também por uma certa combinação de tecnologias, tecnologias duras, os equipamentos, isso que é bastante presente, bastante vigente. A própria ideia de tecnologia, ela nos remete a isso. A gente, na área da saúde, tem uma dependência bastante grande dessas tecnologias e equipamentos. Ele vai falar num segundo nível de tecnologias, que são as leveduras, que são esses conhecimentos estruturados. Minha geração, um pouquinho antes, um pouco depois, se formou num paradigma forte aí de embasamento nos conhecimentos científicos. A gente passou bastante tempo da nossa formação aprendendo a reconhecer os estudos mais relevantes e os estudos menos relevantes para organizar a clínica e o cuidado. Ele vai dizer que isso... mas ele vai nos falar de um outro tipo de tecnologias, essas tecnologias mais relacionais. Não é amorosidade, não é simpatia, não é nada disso. É a capacidade de conexão com o outro de um jeito importante. E ele vai dizer o seguinte, que um cuidado com base na integralidade vai ter uma combinação flexível desses três tipos de tecnologia, mas com uma característica: a gestão desse cuidado ela vai estar dada pela tecnologia leve, pela tecnologia relacional. E aí ele vai nos lembrar que, muitas vezes, é o porteiro do serviço de saúde que faz isso. Quando ele percebe que tem uma urgência diferenciada naquelas pessoas que estão na fila, quando elas estão na fila. O agente comunitário vai fazer isso algumas vezes, quando ele vai arranjar algumas tecnologias aí para garantir o acesso a medicamentos, ou, enfim, há uma quebra de certas regras. E aqui talvez seja o nosso principal problema na formação, aí, com base no conhecimento estruturado, no conhecimento científico, e com base na fragmentação aí pelas diferentes profissões. Então, ele vai dizer que, se
a cena, desculpa aí, mas como a minha capacidade artística é não compatível com o meu senso de abstração, o máximo que eu consegui foi pegar os bonequinhos do Word para montar isso. Então, críticas sobre um certo caráter proprietário dessa imagem eu não estou aceitando, é limite pessoal. Mas aqui nós teríamos, então, uma cena tradicional do cuidado, que é mediada por tecnologias duras, em oposição a uma outra. É sexista essa imagem também, já me disseram isso, então, portanto, tá bom, não é disso que eu estou falando aqui, mais mediada lá no encontro. Mas aí tem um pouco essa coisa, tá bom, a gente organiza as análises do sistema de saúde muito em função de uma certa crítica às práticas que estão vigentes. E, portanto, a gente acaba criando, de uma certa forma, uma ideação importante, que parece que a melhor prática é a que não está disponível e a melhor análise crítica é a que faz uma avaliação mais dura do sistema vigente. Nós inventamos também alguns dispositivos já para organizar a formação, para organizar esse arranjo, essa construção tecnológica de um jeito um pouco diferente. Uma dessas alternativas, e aqui já estou me encaminhando para provocar alguns de vocês que têm contato com isso, é o estágios e vivências na realidade do Sistema Único de Saúde. A gente foi criando aí alguns espaços de encontro. Isso é um dispositivo lá do começo dos anos 2000, 2003, 2004, mais precisamente. Isso como política nacional, ele já existia antes em algumas experiências dos movimentos estudantis, enfim, e que ele vai dizer o seguinte: nós vamos criar um espaço de aprendizagem significativa que ele não vai estar preparado, ele vai se construir em ato, ele vai ser aprendido em ato, ele vai se construir com implicação, inclusive para a gente perceber a grande distância que tem entre a formação de um dos profissionais e dos demais e o grande afastamento que a gente tem do serviço de saúde. Quando a gente olha aqueles empregos que eu mostrei antes, se olharmos, por exemplo, a carga de trabalho do médico, ela continua predominantemente dentro do hospital. Quase 60% da carga horária continua dentro do hospital. Um pouco para mostrar que essa coisa da aproximação com os serviços não é trivial e não é um recurso exótico. Quando a gente pensa num outro conceito, que ele apareceu aqui só muito rapidamente, da educação permanente, ele vai falar de uma habilidade importante, que é a gente descobrir, a gente produzir conhecimentos e descobrir, formatar tecnologias na medida em que os problemas vão aparecendo no cotidiano. Então, por exemplo, aprender a aprender seria uma grande habilidade a ser desenvolvida nos profissionais de saúde. Inclusive, a aprender com o distanciamento que vai continuar sendo produzido nos nossos espaços de formação, nos nossos cursos, nas nossas graduações. E, portanto, nós teríamos que estar pensando que, por exemplo, o caráter mais prescritivo do conhecimento que a medicina, que a enfermagem, que a educação física coloca para a cena da saúde, ele é um problema, mas não é um problema que seja o lado de fora da prática, ele é um problema que precisa ser enfrentado aí no cotidiano, e ele não vai ter um arranjo fixo, ele não vai ter um arranjo igual em todas as situações. Teríamos que, além de fazer uma crítica a esse distanciamento, pensar aí que faz parte das nossas habilidades no cotidiano, inventar formas de fazer uma aproximação, centrada no usuário, na qualidade do cuidado, enfim, naqueles recursos todos que eu falei um pouco antes. Ou seja, de novo voltando a essa ideia da mandala como alguma coisa que representa bem os movimentos, enfim, uma certa modelagem relativa à integralidade. Vou voltar ao Ricardo Cecim, que diz o seguinte: esta ideia, então, de um certo conhecimento e de uma certa prática voltada para a integralidade, vai nos falar de 4 coisas diferentes que precisam fazer parte aí do nosso cotidiano.
a organização da atenção, e esse provavelmente é o vértice que todos nós que pretendemos atuar na área da saúde, mas levamos como patrimônio da formação, da graduação, um certo conjunto de conhecimentos aí sobre a base anatomofisiológica do corpo, da produção de uma certa perspectiva da doença, mas ele coloca o termo atenção e não assistência, que no nosso caso vai falar o seguinte: olha, além do atendimento, da intervenção sobre a doença, nós precisaríamos aí de um certo conjunto de coisas. Ele vai falar no vértice oposto que a formação, então, seria alguma coisa que não apenas nos caracteriza como profissionais, ela não está só antes do diploma, ela está como uma habilidade que nós precisamos ter aí no conjunto da nossa ação profissional. Ele vai falar da gestão, e aí a gestão não significa a saúde pública, ou o vértice da saúde pública, a administração dos serviços, ele significa um conjunto de práticas que a gente faz no cotidiano. Vou usar um exemplo da medicina. Tem uma regra que diz que o medicamento precisa ser prescrito no seu nome genérico, de tal forma que o usuário que precise comprar possa escolher qual é o fornecedor, qual é a margem de lucro que ele vai fazer. E, bom, os meus colegas, com muita frequência, com pouca frequência, já não fazem mais isso, prescrever no nome genérico, mas eles prescrevem e dão um folder do melhor laboratório farmacêutico, aquele que patrocinou a participação no congresso, enfim. Então, faz gestão, nesse caso, uma gestão que se opõe, uma gestão terrorista aí aos princípios do sistema de saúde. E ele vai falar da participação, não só do controle social, daquela participação que se exerce dentro dos conselhos de saúde, mas também a participação que se expressa lá no momento singular de que o usuário encontrou com o profissional de saúde. Se ele, por exemplo, continuar exercendo apenas o papel de paciente, está falando de um certo déficit. Estou falando isso na medicina, mas eu gostaria que a gente conversasse um pouco mais também sobre como é que acontece isso na educação física. Então, e ele vai nos dizer o seguinte: esses 4 vértices, eles só têm sentido ser representados dessa forma para a gente os identificar. Mas lá no cotidiano, eles se comportam, de novo, como a mandala em movimento. E, portanto, o nosso desafio, como no Versus, é encontrar as características desses 4 vértices lá no cotidiano do nosso trabalho. Eu acho que nós temos, voltando lá às primeiras aproximações, um déficit importante do ponto de vista ético das nossas práticas com relação aos valores e às características do Sistema Único de Saúde. Nós temos um déficit com relação à organização do nosso trabalho para organizar os trabalhos na rede, nos sistemas de saúde, mas nós também temos um certo déficit na organização das expressões e dos modos de relação que a gente usa com o Sistema Único de Saúde, com o conceito do Sistema Único de Saúde, com a produção de imaginários sobre o Sistema Único de Saúde. Eu gostaria que a gente pudesse estar conversando um pouco mais como é que a educação física conecta nessa aproximação, de tal forma que nós fizéssemos esse nosso déficit avançar no sentido de uma certa superação. E, bom, enfim, eu espero que eu tenha conseguido trazer algumas ideias que, pelo menos para provocar a nossa conversa, tenham sido eficientes. Muito obrigado. Tem um certo aquecimento. Ok. Bom, boa tarde. Antemão, quero agradecer o convite do professor Alex. Sou o André Façanha, vim de Sobral, egresso de residência, hoje na preceptoria e professor substituto na Universidade Estadual Vale do Caraú. E aí, professor, eu queria que você falasse um pouco qual a relação que você está estabelecendo da interdisciplinaridade, multiprofissionalidade e produção de saúde com o quadrilátero, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais disso aí, que é uma coisa que ainda estou tentando veredar num sentido da minha produção, da minha dissertação de mestrado, que eu estou fazendo em saúde da família. Então, a gente acaba, quando entra nessa seara de pensar em jeitos de articular o trabalho profissional, o mundo do conhecimento, acaba
fazendo uma enorme discussão aí mais conceitual. Eu não tenho achado que tem nos ajudado muito esse debate mais conceitual. Eu tenho tentado manter o conceito de interdisciplinaridade para falar do campo de saberes e, portanto, aí do mundo do conhecimento, deste movimento de misturar ou de aproximar um pouco as disciplinas, imaginando que nós temos aí um mundo do trabalho que está muito marcado pela profissionalização como domínio de campo do conhecimento. Então, a interdisciplinaridade para pensar no campo dos saberes e a multiprofissionalidade para pensar no campo das práticas. E, portanto, pensar aí na atuação dos diferentes profissionais. Embora a gente pudesse avançar na discussão da da multi, da transdisciplinaridade, é exatamente a mesma coisa em termos da profissionalidade, chegando lá à interdisciplinaridade que o Ricardo criou, que é a expressão que o Ricardo criou para falar desta lacuna que tem entre a atuação de um profissional e outro. Mas, neste caso, eu estou falando, eu estou reservando essas duas expressões, uma para falar do movimento de aproximação aí do mundo dos saberes, e o outro a aproximação entre as diferentes profissões. Onde é que está isso? Qual é a relação com o quadrilátero? Pois então, a relação com o quadrilátero, no meu entendimento, ela está porque o quadrilátero ele nos coloca desafios no mundo das práticas. E se ele coloca no mundo das práticas, ele vai materializar, ou ele vai representar, provavelmente, a imagem que nos permite pensar como é que a gente sai da armadilha de temos um conhecimento que ele é profissional, que ele é disciplinar, e que ele está fortemente marcado, e não tem muita evidência de que, nos próximos tempos, as nossas instituições de ensino, por exemplo, conseguirão superar essa marca do disciplinar. As nossas experiências de formação que tensionam a barreira do disciplinar, elas não têm sido, de um lado, permanentes ou continuadas dentro das nossas instituições, e, por outro lado, elas não têm sido suficientes para a gente quebrar a matriz fortemente disciplinar. Então, isso essa é uma encrenca que nós vamos ter que nos ocupar dela aí, pelo menos por uma próxima sequência de anos. A gente vai ter que inventar iniciativas como a que vocês inventaram aqui, projetos de pesquisa, enfim, iniciativas como a gente inventou na Universidade Federal, quando criou uma coordenadoria que integra os diferentes cursos da área da saúde, não porque se tinha a expectativa de que a aproximação resolveria o problema da fragmentação, mas porque se tinha a expectativa, e ela tem se mostrado fortemente potente, aí, de que a aproximação ela colocaria a tensão da fragmentação e do afastamento dentro da instituição e não fora, no campo profissional, e, portanto, como um problema dos egressos. Então, a Coordenadoria de Saúde tem feito um movimento interessante, inclusive uma disciplina. A gente fica pensando várias vezes quando vai designar a natureza da invenção essa que nós... Disciplina, porque o sistema de graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ele permite que a gente cadastre disciplinas e não outra coisa. Então, lá no bacharelado em saúde coletiva, a gente não trabalha com o conhecimento mais fragmentado, trabalha com unidades de produção pedagógica. O problema é que isso teve que fazer parte do nome próprio de cada uma das unidades de produção pedagógica que nós criamos, porque o sistema nos permite cadastrar disciplinas com uma carga horária pequena, fragmentada, enfim. Então, vários de nós, por exemplo, temos oferecido um pedaço da carga horária que transcende ao limite que o sistema estabeleceu para disciplinas. temos enfim, investido nisso
Bom, enfim, não está contando na nossa produção. Mas essa disciplina, essa atividade de ensino de práticas integradas de saúde, talvez represente bem essa ideia de a gente trazer a atenção para dentro da formulação institucional e não colocar isso como um problema que os egressos vão enfrentar depois, que é o seguinte: os professores dos diferentes cursos se organizam ou participam dessa atividade, que ela inclui alunos dos diferentes cursos em pequenos grupos de tutoria nos serviços de saúde e pequenos grupos aí com desenho das diferentes profissões. Então, essa disciplina, essa atividade de ensino, ela tem servido para a gente, na verdade, ir inventando jeitos de superar, de um lado, uma certa insensibilidade de escuta. Parece que a prática e o conhecimento que embasa a atuação do outro é o lado de fora do pensamento, mas quando a gente se coloca com problemas no cotidiano, vai rolando uma certa alteridade, vai rolando um certo conhecimento, e no final dos semestres, o que a gente tem percebido e os alunos têm percebido também é de que, bom, afinal, nem é tão incompatível. E um primeiro grande desafio que foi superado foi reconhecer qual é o campo de atuação do outro para organizar as suas práticas, mas também para organizar recursos de análise e de leitura de cenários. Então, eu acho que a ideia do quadrilátero, particularmente desse quadrilátero em movimento, ele vai se relacionar igualmente com o campo disciplinar e com o campo de práticas, com o campo disciplinar, na pior das hipóteses, porque ele está trazendo, nos 4 vértices, um conjunto de problemas que, ao fim e ao cabo, não pertencem a nenhuma das profissões da área da saúde. A gente dá com muita facilidade de que a gestão pertence à saúde pública. A enfermagem jura de pé juntinho que ela domina integralmente isso, porque tem um negócio que chama enfermagem de saúde pública ou enfermagem de saúde coletiva, e que oferece aos estudantes um certo aprendizado sobre a administração dos recursos de enfermagem, da equipe de enfermagem, dos recursos e dos insumos que a equipe de enfermagem usa. Bom, deve ser por isso, porque nós continuamos imaginando que o gestor, naturalmente, é o médico, que teve uma formação, afinal de contas, muito mais superior, muito superior, foi um exagero de linguagem, muito superior, ou do enfermeiro, que pelo menos teve um pouco da tal da gestão no seu campo de conhecimentos. Mas, quando está falando de gestão, naquele vértice, está falando de direção do sistema de saúde, e não a mobilização de um certo conjunto de recursos. Vai falar, por exemplo, de gestão do trabalho, e não gestão de recursos humanos, inclusive porque casualmente, este recurso, o recurso humano, tem um conjunto de atributos um pouco diferente do que os recursos materiais, do que os recursos financeiros, porque ele tem projetos de vida, ele tem expectativas, ele tem certas defesas ideológicas, ele pertence a certos grupos de interesse que, no exercício da atividade de gestão, se expressam muito fortemente. A gente, há algum tempo, teve uma estratégia de gestão da saúde da família no município de Porto Alegre. Em algum momento ela foi vinculada à Fundação de Apoio da Universidade, mas depois foi organizada aí com base numa entidade de base religiosa, que, bom, enfim, só para quem não está lembrado, provavelmente tenha sido a explicação do assassinato do secretário. Enfim, vejo que não são coisas exatamente do âmbito da gestão do serviço de saúde, são coisas aí do âmbito de outros interesses, a atenção, a formação, mas um pouco porque esse vértice, esse quadrilátero em movimento, ele vai nos falar não só da junção, da articulação entre essas 3 coisas, mas vai nos falar da necessidade da gente, por exemplo, quando estiver pensando na participação, dialogar com o imaginário, com a construção simbólica, com as expectativas de saúde dos usuários, o plano das relações das tecnologias leves, que significa também as características aí da articulação que acontece ou que não acontece entre a equipe de saúde. Então, a relação, ela, na hipótese mais
mais simples, ela vai nos falar de um dispositivo que põe em movimento tanto a aproximação aí do campo dos saberes quanto do campo das práticas, e, portanto, tem um efeito pedagógico de desnaturalizar esse afastamento, essa separação entre as formações, entre os profissionais e, sobretudo, com os usuários. Eu, antes de aprender semiologia na minha formação, tinha uma disciplina chamada Psicologia Médica, que me ensinava a não entrar na armadilha da transferência e contra-transferência e, portanto, me ensinava a não permitir que o sofrimento do outro afetasse o meu corpo. Depois, na produção da integralidade, eu fui entender que eu só conseguiria ter alguma oferta singular para esse outro que me procura se o meu corpo tiver a capacidade, de uma certa forma, de sentir a dor também, porque, por definição, a dor do outro é sempre muito menor do que a que a gente já sentiu. O problema do outro é sempre mais irrelevante e, portanto, implicação ética e organização do cuidado a gente não consegue desenvolver. Bom, enfim, a tua pergunta me produziu mais pensamento do que, provavelmente, objetividade na resposta, mas, bom... Bom, um compromisso ético. Primeiro, certamente não é alguma coisa que se esgota no plano das ideias, porque, bom, enfim, o sofrimento do outro, a necessidade do outro, são coisas que elas têm um plano, subjetivo importante, mas que, enfim, elas têm uma materialidade importante. Mas talvez eu comece respondendo que o que eu estou chamando de compromisso ético tem, paradoxalmente, um conteúdo, um resquício de conteúdo moral importante. Eu estou chamando de compromisso ético a capacidade de defesa de uma política de saúde, por exemplo, que foi construída aí com esforço coletivo, com a participação da população, com um certo tempo histórico, que ele não foi tranquilo e que envolveu aí a capacidade de sonho, a capacidade de militância de uma porção por uma porção de pessoas. Então, o primeiro plano do que eu estou chamando de compromisso ético é essa capacidade de defesa mesmo, de defesa militante, em oposição ao efeito pedagógico que a maior parte das nossas práticas tem tido, que é de afirmar esse imaginário de que o sistema público é ruim, primeiro porque ele é público, e, portanto, destinado aí, naturalmente, a quem não tem condição de acessar uma outra alternativa de atendimento. Então, este é o primeiro plano. Mas eu também estou falando de compromisso ético, talvez aí mobilizando um pouco... eu também estou falando de compromisso ético, a necessidade que a gente parece que não tem se ocupado muito diante de certas situações de limite. Por exemplo, o recurso é escasso e a população tem um conjunto muito grande de necessidades. Isso, na prática dos nossos gestores, é recorrente. Bom, então, se o recurso é escasso e a necessidade é maior, a gente estaria eximido da responsabilidade de criar outras soluções, de produzir outras soluções, de construir alternativas. Então, também estou falando desta necessidade da gente se comprometer aí com valores que são valores que estão associados à vida e à liberdade das pessoas. E, paradoxalmente, parece que as nossas práticas no interior do sistema de saúde ainda continuam muito voltadas àquele desenho que o Foucault nos mostrou acontecendo lá no começo da origem do conhecimento biomédico e da saúde como uma política. Acho que a gente ainda tem se ocupado muito de uma certa vigilância disciplinar, de um certo acomodar de práticas aí com base num certo ideal de estética, num certo ideal de saúde. Então, também estou falando desta ética, que é a ética de produzir novidade, de produzir respostas que elas não são óbvias, que elas não estão pertencendo aí às nossas tecnologias ou às nossas práticas no cotidiano.
Eu fiz uma provocação para os versusianos presentes neste estabelecimento e eu não sei se ela deu com a cara na parede ou se ela ricocheteou ou se eu fui excessivamente assim sutil na provocação, mas Então, quando eu trouxe o Versus aqui, fazendo esse mix de ora uma discussão mais, digamos, abstrata e outra de exemplos mais práticos, eu pretendia que os versusianos na parada tivessem levantado para contar das suas experiências, para dizer que foi isso ou não foi isso, enfim, mas para se posicionar. Mas parece que... Não sei se tem versusianos aqui, ex-versusianos. Ah, muito bem, temos, muito bem, 3, 4, 5... Muito bem. Ah, o Billy, inclusive, é um versusiano crônico. É um decano do Versus. Não. Eu achei que dinossauro... Inclusive, porque parece que os caras foram extintos. Não é o caso, definitivamente. A potência de... Eu tive a experiência... Oi, tem que levantar. Tá, meu nome é Fernanda, sou acadêmica da Unicinos de Educação Física. A minha experiência com o Versus, até então, nem sabia o que era isso. Entrei, né, fiz a licenciatura e entrei no bacharelado. E, aparentemente, não queria trabalhar em academia, nem em outra área. E aí acabei conhecendo o Fernando, né, o Billy Bill, e entrei no estágio profissional. Nesse estágio profissional, eu acabei entrando na realidade do CAPES, né, lá em Sapucaia do Sul, e dentro do CAPES eu fiquei sabendo do Versus. Então, eu entrei no Versus sem noção nenhuma. Não tinha até então feito disciplinas sobre saúde pública, coletiva, saúde mental. Mas o que me passa, o que me agregou, assim, como profissional, como pessoa, é realmente a questão da integralidade, né? A questão quando tu consegue entender ou conversar com pessoas que fazem outros cursos e que tu daqui a pouco não consegue entender também. Por exemplo, o que faz um assistente social na sua área específica, né? Então, eu tive a oportunidade de vivenciar a Lomba do Pinheiro e o Partenon, conhecer a gerência distrital, conhecer os usuários e tirar essa ideia de que o SUS não é legal, né? Conhecer um outro SUS, que na minha realidade, em Sapucaia do Sul, eu também não conhecia, né? Então, é isso, assim. Eu acho que é isso. Bom, eu sou Thalita, sou da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do curso de fisioterapia, perdida aqui entre os educadores físicos. E, já que o Alcindo provocou para falar do Versus, vou falar da experiência que eu tenho lá. Aqui eu conheço pouca coisa, né? E o Versus, como essa ferramenta tecnológica aí, tanto de inserção mesmo no sistema, mas como fomentador aí de protagonismo estudantil, entre outras coisas, trouxe, pensando na educação física, a integração entre as profissões. Então, assim, a fisioterapia com a educação física, ou elas se amam ou elas se odeiam, né? Pelo menos é essa relação que eu vejo. E aí, quando entra para a saúde, então, elas se odeiam mais ainda. E o Versus integrou os estudantes da educação física com os da fisioterapia, além dos outros estudantes, né? Então, eu acho que é uma ferramenta muito válida. E quem é daqui e que está sendo estimulado nesse momento, eu acredito que deve aproveitar essa oportunidade e encarar e aceitar e entrar para o Versus e acreditar que isso dá certo. Não falando do Versus, mas acho que isso é interessante, né? Quando a gente pensa no SUS, a gente não disputa mais. Então, não precisa, porque a gente... fisioterapia, educação física. No SUS não tem.
Porque vai ter que ser uma atenção centrada no usuário, e não interessa se sou eu, se é minha colega da fisioterapia. Eu fiquei pensando, eu sou de um CAPS, né, de um Centro de Atenção Psicossocial, mas até vendo pelos colegas do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, eles não disputam o usuário. Não é eu, é com quem vincula, o que tem a ver com aquela realidade, o que tem a ver com aquela pessoa, aquele indivíduo que está na minha frente, que a gente precisa prestar um serviço que faça sentido para ele e que possa melhorar a qualidade de vida, né? Então, acho que isso é uma das coisas que começa a se mudar e que tu não disputa território, eu não disputo com o psicólogo, ele é meu, não com o assistente social, nem com o enfermeiro. Ele é do serviço, ele é do SUS, e a gente tem que poder fazer com que ele melhore, que ele fique bem, né? E aí eu acho que isso é uma das grandes diferenças que a gente vai ter, porque é nosso, ponto. Um pouco que a Márcia falou, queria marcar alguns pontos da fala do Alcindo, que é assim, o Alcindo, ao chamar a atenção do serviço suplementar, quem tem plano de saúde e tal, e acho que um dos aprendizados que a gente tem tido historicamente na saúde coletiva é o fato da gente ser trabalhador e ser usuário do SUS. E isso muda toda a perspectiva, quer dizer, um pouco de algumas questões aí que a gente tem levantado ao longo desses 2 dias aí, também passa por esse sentido do usuário centrado, né? Quer dizer, quando o Alcindo diz, bom, não vincular um sujeito o resto da vida, né? Algumas das discussões que a gente tem, seja da atividade física ou das práticas corporais, bom, se pensa que o sujeito possa, quem sabe, se manter fazendo coisas, né? E o Alcindo vai dizer, não, a gente não quer que o sujeito fique vinculado, né, o resto da vida dependendo de um serviço. Quer dizer, eu acho que tem aí alguns borramentos importantes, e a gente acabou aprendendo nessa história aí da saúde coletiva que, bom, além da gente ser usuários, talvez se a gente estivesse dialogando aqui com usuários, a gente pudesse inventar mais coisas, né, né? A gente poderia entender o que o cara quer, o que o sujeito deseja. Essa é talvez uma aproximação que a gente possa pensar aí, assim, de fato estar com o sujeito, né? E aí um pouco, eu acho que a Márcia fala de uma diluição que o Tadeu tinha falado, e que para nós é positiva que se dilua, né? O contrário é que ela se reifique, né? Como uma especificidade, como uma diferença e tal. A diluição, né? Como não só a gestão não é só do enfermeiro ou do médico, o corpo não é só da educação física, né? Ou da fisioterapia, né? Então, um pouco essa diluição aí, eu acho que o Alcindo aponta aí quando fala do usuário centrado, né? Eu acho que isso, de fato, modifica a perspectiva. Era isso, assim, só para seguir. Eu queria só complementar o que a Márcia falou, já que ela pegou o microfone, eu digo, também vou pegar. Porque é para puxar essa experiência do Versus, né? Enfim, eu acabei o mestrado aqui muito pouco tempo atrás com o professor Alex, né? E sou professora substituta aqui da universidade. E participei daí do lugar como professora, né, desse estímulo no Versus, e também porque estou um pouco no background ali do Versus. E é interessante a mudança, a gente faz um processo de tentar divulgar aqui na ESEF, né, mas é interessante a mudança que provoca nos alunos, né? No inverno, na edição de inverno, agora a gente teve 4, né, Fábio? 4 alunos. A Fábio é uma delas, mas ela não quer falar, é muito tímida. Né? Mas é interessante que assim, a Fábio se preparando para a residência, o outro está sendo quase secretário de saúde daqui a pouco ali, né? Porque está já no conselho no conselho local. Enfim, tem o Gabriel também, que pena que não está aqui, mas estava de manhã. E é interessante a Cate, que está no PET Saúde, porque depois do Versus resolveu fazer estágio, mudar de área completamente. Então, eu queria... isso é um estímulo para quem é aqui de Porto Alegre, que, enfim, que ainda é estudante, que dia 23, já fazendo uma propaganda, aqui na ESEF a gente vai fazer uma roda de conversa sobre Versus. E muitos alunos nem sabem o que é. Né? E, realmente, eu fico muito satisfeita de ver uma mudança muito grande nas pessoas que se propõem aí. Porque o Versus também, né? Normalmente, quem se propõe aí gosta e, enfim, quer encarar. Mas a gente pode ir também para dizer, não quero isso. O importante é poder ter essa vivência e poder compartilhar e até fazer as pazes com a fisioterapia, enfim. Né? Mas eu só queria dar esse depoimento complementando o que a Márcia... já estão abertas as inscrições aqui pela ESP. Enfim. Né? É isso. Muito obrigada. Então, fui incumbido aqui de comentar, responder e fazer as considerações finais. Acho que foi uma boa...
o Alex tem exercido bem essa coisa da alteridade, de vai conhecendo, já vai estabelecendo um certo limite. Ele desenhou antes uns 5 minutos desse tamanho na plaquetinha. Ele não tinha nem feito o desenho dos 5 minutos, eu já tinha entendido que era a plaquetinha do tempo e só me restavam 5 minutos, não precisou nem concluir. Foi bem. A provocação do Versus é porque tem horas que o quadrilátero parece ser uma abstração, e veja como é fácil de identificar a fala da atenção dialogando com a fala de gestão. Quer dizer, bom, a gente precisa inventar formas de relacionar com o colega da outra profissão. Se precisa inventar, essa relação não está dada, e o que precisa para essa relação não é exatamente fazer uma síntese do que está produzido. Se escutando o usuário a gente inventa estratégias de cuidado, de novo, nós estamos falando de uma gestão do cuidado que não é exatamente só a reprodução do protocolo, a reprodução do instituído. A gente está muito habituado, naturalizou de que o trabalho ele vai ser regulado e ele vai ser gerido pelo conhecimento que está sistematizado e por certos limites que estão colocados. Acho que essa criatividade que a gente tem tido em inventar protocolos para responder a todas as demandas que aparecem é um pouco dessa ordem. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Alex me perguntava aqui do PIMAC, a gente está coordenando um eixo da cooperação com o Ministério da Saúde que avalia, que faz a avaliação externa do programa de melhoria do acesso e da qualidade. Parece que hoje o ministro vai dar uma entrevista aí falando dos dados desta avaliação. Acho que a gente vai se surpreender, e a gente vai se surpreender principalmente porque, como no PIMAC, a fala do usuário não era só portadora de representação, ela era portadora de um jeito legítimo de avaliar as práticas que acontecem dentro do serviço de saúde. O principal componente aí que vai reorganizar, que vai organizar a certificação, a avaliação que o Ministério vai fazer das equipes, foi o desencontro que aconteceu entre a opinião do usuário, a avaliação do usuário e a avaliação do gestor e do trabalhador. Quer dizer, quando se comparou as mesmas perguntas feitas para o dirigente do serviço, do sistema municipal, para o trabalhador e para o usuário, o maior intervalo de diferença foi entre a fala do usuário e a fala dos profissionais. Estou com a sensação de que, como isso vai repercutir em remuneração, e remuneração que dobra os valores atuais que cada equipe recebe e, portanto, que cada município recebe, eu tenho a sensação de que isso vai tornar a necessidade de inventar outras formas de responder às necessidades do usuário um comportamento importante aí da gestão. Tem aquela coisa do Rubem Alves que diz que os galos dançarinos não dançavam, o sujeito pagou uma grana para investir aí no seu futuro e nada dos galos dançarem, até que ele inventou um novo ringue, que era uma base de ferro com uma fonte de calor embaixo. Na medida em que a base do ringue foi ficando mais vermelha, os galos passaram a dançar, que foi uma beleza. Então, a moral da história é que, quando não aprende no amor, aprende no calor, neste caso. Mas parece que tem uma indução forte, de que, bom, para algumas equipes e para alguns profissionais, vai ser, de fato, mais complicado explicar por que não está recebendo um volume máximo de recursos ou um volume médio de recursos por conta da avaliação do usuário. Eu tenho a sensação de que isso joga uma lógica de invenção de novas práticas, da necessidade de criar uma nova relação legal. De um lado, tem o risco de sequestrar esse processo por certas respostas padronizadas. Já apareceu o gestor aí dizendo que o seu principal problema foi não ter contratado uma equipe de marketing para convencer a população de que o seu serviço de saúde era o melhor da face da Terra. Estou achando que uma próxima portaria do Ministério da Saúde vai dizer que não pode usar o recurso do PIMAC para contratar marketing, vai ter que ser para organizar processo de educação permanente mesmo, que é o que já está lá na portaria. Enfim. Mas a gente também,
a ampliação da escala do Versus foi feito inicialmente nessa parceria do Ministério da Saúde com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a Rede Unida. A Alessandra fez uma propaganda aí que no Rio Grande do Sul vai abrir um pouquinho antes as inscrições aí em maior escala para a próxima edição do Versus, mas nós também, durante a Abrasco, teremos um anúncio aí do Ministério da Saúde que vai abrir também para os outros lugares, inclusive para alguns lugares diferentes do que nós tivemos até agora. A atenção à saúde das populações indígenas tem sido uma provocação importante, porque necessariamente tem um diálogo aí de interculturalidade que nós precisamos fazer e que esse está sendo mais difícil. Então, agora nós vamos ter umas experiências aí nos distritos de saúde indígena também. Quer dizer, isso tudo eu imagino que sim, eu não vou ficar furando a agenda, não vou ficar... Tenho a intuição de que isso pode ser um anúncio aí dos próximos dias, bem interessante. Mas eu queria contar um pouco de uma experiência que eu tive ontem, na parceria com a Universidade de Bolonha. Nós recebemos nessa visita que está acontecendo e que eu falei no começo, além de professores e pesquisadores da Universidade de Bolonha, do Centro de Saúde Internacional e Intercultural, nós recebemos, dessa vez, autoridades sanitárias da região da Emília-Romana, que vieram um pouco porque, bom, enfim, os professores têm ido e têm levado algumas informações aí sobre coisas que a gente está fazendo, e as autoridades sanitárias têm procurado nos ouvir. Bom, a educação permanente. Primeiro que começou-se a suspeitar de que as expressões saúde coletiva e saúde pública não são só um problema de tradução, que é outra coisa que diferencia. Então, está uma cooperação super interessante, porque a gente tem usado espaços para discutir a diferença de campo de saberes e práticas mesmo, e isso tem sido interessante. Eles têm uma área de aproximação de antropologia em saúde e que tem feito produções interessantes, mas parece que é o lado de fora da saúde. Aí, quando aparece o conceito da saúde coletiva, ou a saúde coletiva como um campo de saberes e práticas, a sensação que me dá é de que eles têm se sentido um pouco mais normais por ter, afinal de contas, por estar formulando essas ideias, por discutir a saúde das populações migrantes, enfim, o efeito que isso tem no serviço de saúde, coisa interessante. Mas ontem à tarde nós tivemos uma reunião lá na Escola de Enfermagem, falando um pouco sobre educação permanente, sobre política, sobre Versus, e eles estavam interessados porque nós tivemos 2 alunos italianos que participaram nas 2 últimas edições do Versus, e os meninos são do curso de medicina. Na verdade, quando a gestão olha a formação de médicos, a maior parte já não tem mais a expectativa de que mude, de tal forma que, quando algum estudante faz uma fala forte, aí, com uma gramática que não seja exatamente a gramática biomédica, o gestor fica achando que tem alguma coisa ou de muito certa ou de muito errada acontecendo, mas que não é a repetição do mesmo. Então, conversava um pouco sobre essa ideia de Versus, e a primeira síntese que o dirigente da área de gestão do trabalho da região da Emília-Romana falou foi: então a síntese que parecia possível era estar formando militantes. E que, tá bom, essa era uma discussão que tinha feito, parecia que não era papel do sistema de saúde. Ele também usou a ideia do marketing, mas aí fez a brincadeira dizendo: muito melhor usar recursos numa experiência do Versus, porque forma defensores do sistema público de saúde e nem paga salário para fazerem isso depois, um pouco na brincadeira de que ele foi percebendo que tem uma afetação que acontece no corpo mesmo das pessoas. E aí tinha vários representantes aí dos sistemas de saúde da região. A gente tinha feito um pouco a coisa das experiências comparadas, e a primeira fala foi meio deprimida, assim: olha, descontinua as políticas, está mudando os gestores, e aí pode ser que mude tudo de novo. A experiência da saúde da família com o Instituto Solos, em Porto Alegre, foi traumática, não só para o secretário de saúde, mas também, enfim, para os trabalhadores. Enfim, foi fazendo essas conversas, e quando começou a falar sobre o Versus, eu tive lá uns 10 ou 12 apartes, porque as pessoas estavam dizendo: mas além de isso que tu estás falando, também mais aquilo outro, aproximou, fez pergunta, desassossegou, os trabalhadores acharam legal, enfim. Aí, no final, o
o nosso convidado fez uma síntese que eu queria trazer de volta aqui para vocês, de que ele tinha aprendido que onde se enxerga formar militantes, ele estava conseguindo enxergar a formação de uma outra relação do trabalhador com o sistema de saúde. Porque, numa fala mais geral de conjuntura, parecia que não tinha perspectiva, parecia que o sistema de saúde, na verdade, estava produzindo um grau de sofrimento muito grande. Agora, quando começa a conversar sobre os mesmos problemas na perspectiva do VSUS, o tom da fala dos trabalhadores era um tom de pertencimento, de demonstração. Quer dizer, o seu corpo estava traduzindo uma certa paixão, um certo compromisso com o sistema de saúde que parecia que a fala não estava, a fala anterior não estava. Então, estou apostando aí de que, ao tempo em que a gente melhora a nossa capacidade de criticar o modo de relação vigente, o modo de subjetivação profissional vigente, a gente consiga, com experiência do tipo VSUS, do tipo as nossas experiências de pesquisa interdisciplinar, de aproximação de vários grupos, de desassossego institucional, que a gente consiga avançar bastante. Acho que nós temos esse débito com as políticas ou com as conquistas aí da sociedade, mas também não acho que a maior parte de nós escolhe os campos profissionais que escolhe só porque eles prometem ser um mercado promissor de trabalho, capaz de dar apenas realização material. Acho que a gente escolhe porque tem tesão, porque tem vontade, porque tem um certo vínculo com certos campos temáticos. Não me parece que a gente se depare com todas as possibilidades, a gente vai deparando com algumas, elas vão sendo reduzidas na medida em que a gente mais se aproxima do que gosta de fazer, e, portanto, estou achando que a gente merece construir essas mudanças também porque temos um certo grau de egoísmo razoável, que é de construir um mundo do trabalho que seja mais satisfatório aí com as nossas expectativas. Eu tenho apostado muito em experiências desse tipo. A saúde coletiva é uma boa senha que nos permite aproximações com sujeitos que têm características um pouco parecidas com essa, de acreditar que a produção de novos mundos é possível e que nós merecemos produzir essa diferença, não para as nossas próximas ou para as seguintes gerações, mas para o nosso tempo, para a nossa vida. Então, portanto, que tem uma certa formação militante aí, que ela é fundamental. Quero agradecer de novo o convite e quero dizer que esse ponto de contato me devolveu um desafio aí para os próximos dias. Esse convite não era só um convite para participação, ele tinha que traduzir numa produção escrita aí com grande capacidade de contribuir para a formação, para as nossas práticas de trabalho. E eu saio daqui já com um conjunto renovado de ideias. Então, Alex, estou me comprometendo publicamente, não só de cumprir o prazo, como também de fazer uma produção que seja à altura aí da produção que vocês já fizeram e já começaram há mais tempo.